paulistas. Deputado, só para a gente, antes de mudar aqui um pouco a pauta, só queria trazer aqui uma outra questão. Você foi um dos nomes mais importantes no processo, né, de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Chegou na época, em 2021, se eu não me engano, eu também li uma entrevista sua, onde você chegou a falar que você era contra prender o Lula, que teria sido um absurdo a questão da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apesar de você não querer o PT de volta. Eu queria entender um pouco, na sua opinião, né, por que você foi contra a prisão de Lula, se você acredita, né, que ele seria realmente inocente dos crimes aos quais ele foi acusado na época, se você concorda com a anulação do processo dele? Bom, deixa eu lhe dizer, em primeiro lugar, ninguém é mais adversário do PT do que eu. Eu acho que isso aí não preciso explicar para ninguém. Agora, seu voto hoje em Bolsonaro é contra o PT, né? Não porque gosta do Bolsonaro. Bem, o conjunto que está oferecido aí, eu voto em Bolsonaro. O que acontece? Você tem um problema que eu aprendi da minha vida política, que a gente não disputa a política dentro do Código do Processo Penal ou no Código Penal. A gente simplesmente tem que discutir na política. Quem tem que decidir é o eleitor. Quem tem que decidir não é um juiz ladrão que simplesmente subverteu o processo contra todo mundo, chefiava uma organização política visando ao seu projeto político pessoal e que praticamente levou a um problema da criminalização da política no país e gerou tudo que a gente está passando. Que ele não pode ficar omisso com essas situações. Eu não posso lhe dizer se o Lula é inocente ou se o Lula é culpado. Não cabe a mim julgar. Mas que ele efetivamente foi processado e julgado por um juiz incompetente e que o processo foi desvirtuado e que a prisão dele não deveria ter ocorrido, eu não tenho a menor dúvida disso. E digo mais, eu acho que o Lula tinha que ter participado da eleição de 2018. O Lula iria perder a eleição para o Bolsonaro, teria sido muito melhor para o país, porque você não ia ficar com aquela sensação de que você venceu porque tirou ele da disputa. Então, você tendo derrotado o Lula nas urnas, que era o caminho que tinha que ser o resultado real, a derrota nas urnas, efetivamente o país ia sair da eleição muito mais, digamos assim, pacificado, que o resultado refletiu a vontade da população. Não podia ficar uma impressão, o Bolsonaro ganhou porque o Lula não pôde disputar, quando eu tenho certeza absoluta que o Bolsonaro ganharia contra o Lula, contra qualquer outro que disputaria aquela eleição em 2018. Então, isso foi muito ruim para o país, isso foi causado pelo Sérgio Moro, que quis afastar os seus adversários. Não foi só o Lula, o que ele fez com o Lula, ele fez comigo, e eu não posso dizer que o que foi feito comigo é errado e achando que foi feito com o Lula certo. Isso eu seria incoerente. Então a gente tem que buscar a coerência de tudo aquilo que a gente faz na vida. Lula tem que ser combatido nas urnas. Se ele efetivamente tem alguma culpa em alguma das acusações que pesaram contra ele, que seja julgado, processado e julgado por um juiz competente, dentro da ampla defesa e com todo o direito que ele possa ter de colocar os seus argumentos e não ser linchado como foi feito por Sérgio Moro naquele momento. Ô, deputado, você colocou um ponto aí muito importante, né, que você falou, né, que ele deveria ter ido para as urnas e ter perdido. Mas a sensação para a gente é que realmente o PT perdeu naquela eleição de 2018, até porque quando o Lula colocou a Dilma naquela eleição anteriormente, né, muita gente nem acreditava no nome da Dilma e ele fez a Dilma praticamente. Quando ele colocou o Haddad, se o PT estivesse muito forte popularmente, o Haddad poderia ter levado essa eleição. O Bolsonaro já não é uma prova de que o Brasil, quem venceu não foi o Bolsonaro, quem venceu foi o anti-PT naquela eleição de 2018? Por isso que eu digo que o Lula deveria ter disputado, porque justamente não importa se fosse o Haddad ou fosse ele disputando, ele iria perder do mesmo jeito. Eu concordo com você, ele ia perder. Como ele ia perder, para que a gente tirar ele da urna? Para que a gente fazer uma história de uma prisão absurda para tirar ele do processo eleitoral? Não deveria ter sido feito isso. Ele deveria ter tido a oportunidade de disputar. Quando ele fez a Dilma, que aliás é uma coisa muito importante que a gente tem que colocar. A gente coloca o seguinte, o Lula fez um governo assim, a Dilma é que errou. Quem é o culpado da existência da Dilma como presidente da República chama-se Lula. Quem indicou o Lula à sociedade, quem impôs o nome da Dilma como candidata a presidente e depois apoiou a sua eleição foi o Lula. Então o que a Dilma fez é responsabilidade dele. Não dá para dizer, vamos separar o Lula da Dilma. Não, não tem que separar. A Dilma é consequência do Lula. A incompetência da Dilma é consequência do que o Lula fez de errado. Então isso não pode ser escondido. Mas naquele momento o Lula era presidente da República, estava com índice de avaliação forte
Ele pôs o nome da Dilma Sociedade e a elegeu. Então, é completamente diferente agora em 2018, quando o PT saiu do processo, estava no meio do processo de desgaste, tinha sofrido um impeachment, que eu realmente, como você tem razão, eu fui o autor principal, porque eu autorizei monocraticamente, que era o poder que me era concedido pela Constituição e pelo regimento interno, de autorizar a abertura do processo de impeachment contra Dilma. Isso, a partir daí, o desgaste que o PT sofreu, levaria o PT a perder com qualquer nome, com Lula, com Haddad, com Joaquim, com Manuel. Então era bom que fosse o Lula, para que a gente efetivamente pudesse encerrar, sepultar. Porque se a gente tivesse derrotado o Lula em 2018, não teríamos o Lula disputando hoje, porque certamente teria sepultado de vez o PT. Quando a gente não enfrentou o Lula em 2018, enfrentou um preposto, esse preposto pode dizer, não, quem me manda é melhor do que eu, quem manda é que representa aquilo que vetaram que fosse derrotado. Então esse erro de não ter levado o Lula às urnas em 2018 é que faz com que a existência do Lula hoje esteja forte. Tá certo.